Variável. Se você tá aqui, provavelmente ouviu esse nome em algum lugar. Talvez em um daqueles filmes onde o cara hackeia a NASA com o PC da Xuxa dos anos 90 e no fim beija a garota bonita. Ou em uma roda de amigos do curso de programação. Mas afinal, o que realmente é uma variável? Quando eu ouvi essa palavra pela primeira vez, eu era bem jovem. Meu processador era um Core 2 Duo com 2 GB de RAM. E eu queria criar um joguinho em Flash MX. Pois é, a época de ouro dos jogos Flash. Mas eu só fui entender o que era uma variável depois de muito tempo. Na verdade, variável não é um conceito abstrato filosófico. É bem simples de entender. Então para que fazer um vídeo? Certo dia, em um curso de Excel, o professor nos mostrou algumas funções para criar um dashboard. Relaxa, relaxa. É só um monte de palavras bonitas para dizer gráfico. Ao meu lado, 2 alunos estavam com muita dificuldade para entender tudo aquilo. Sequer conseguiam fazer uma simples função. Para eles, era como enfrentar uma hidra de 7 cabeças. O professor tentou explicar algumas vezes, mas não estava funcionando. Não entendam errado, ele era um ótimo professor, mas aquele caso era um pouco especial. Eu particularmente me identifiquei com a situação. Sabe, na vida existem momentos em que a gente só entende algo se explicarem como se fôssemos crianças de 7 anos. O que talvez seja fácil para você, para outra pessoa pode ser extremamente difícil. E é nesse caso que vamos precisar ser muito mais didáticos do que o normal para que essa pessoa consiga entender. Então, se você tem dificuldade para entender as coisas, não se sinta sozinho. Vamos aprender de uma vez por todas o que é uma variável. Igualdade. Antes de entender o que é uma variável, precisamos voltar na época de escola, na aula de matemática. Lembra da primeira vez que você viu a professora escrever na lousa que 1 mais 1 é igual a 2? Já parou para refletir o que significa esse igual? Sério, o que é o igual? Parece besteira, mas vem comigo nessa brisa. Essa conta tem 2 lados, e eu estou dizendo que um lado é igual ao outro lado. Se eu juntar o 1 mais 1 do lado esquerdo, vamos ter o 2, e o 2 é igual a 2. Posso fazer a mesma coisa do lado direito. 2 igual a 1 mais 1. Até separar tudo e 1 mais 1 é igual a 1 mais 1. Tipo uma balança com o mesmo peso em ambos os lados, independente do objeto de cada bandeja. Olha o tamanho dessa aberração. Você saberia pelo menos por onde começar? Mas adivinha, o resultado disso também é igual a 2. Mesmo com todos esses símbolos que parece que eu estou prestes a invocar uma sucubus com guitarra tocando um solo do Slash enquanto rouba minha alma, no fim, é apenas uma forma diferente de expressar o número 2. E essa igualdade está em todo lugar, seja na matemática, na química, na física, até nas declarações cafonas que você faz pra mina que tá afim. Isso me traz tantos traumas e gatilhos. Agora que você refletiu sobre o sinal de igual, tenho certeza que lembrou daquelas terríveis equações do ensino médio. Eu sei que o seu maior terror era encontrar o maldito X. Isso quando não enfiavam o alfabeto inteiro como se você fosse o Nikola Tesla. Eu não quero dar spoilers, mas... Frieza perde a luta! O X na matemática é considerado uma variável, assim como qualquer outra letra usada para representar um valor. Vamos usar essa equação como exemplo. Tá bom, eu sei que você consegue resolver isso de cabeça. Nossa, como você é inteligente. Mas vamos fingir que você não sabe. Lembra que o sinal de igual está me dizendo que um lado é igual ao outro? Então se eu tenho 7 de um lado, significa que tenho 7 do outro lado também. Mas isso ainda não resolve nada. O X está ali e quer ser encontrado. Ele é tipo uma blogueira querendo atenção. Vamos usar a técnica secreta criada pelos maiores sábios da matemática, que é basicamente passar o número para o outro lado. Como assim? Eu posso pegar o número 3 e jogar para o lado do 7, mas tem uma regra que não pode ser quebrada. Sempre que eu trocar um valor de um lado para o outro, é obrigatório inverter o sinal desse valor. Então, como nesse caso o 3 está negativo, ele ficará positivo. Lembrando que o sinal na frente do número indica se ele é positivo ou negativo. A questão é que geralmente não mostramos o sinal de mais em números que já estão positivos, mas eles estão sempre lá. Agora a conta está praticamente resolvida, 7 mais 3 é igual a 10, e o sinal de igual está me dizendo que x é igual a 10, ou seja, eu posso trocar o x pelo 10 a partir de agora. Assim fica a conta inicial, fazendo todo sentido. Percebeu toda a lógica que foi aplicada para chegar nesse resultado? Entendendo a igualdade, podemos brincar com a matemática de forma praticamente infinita. Até que isso é bem divertido. Olha o tanto de possibilidades que um simples sinal é capaz de criar. E acredite, muita gente termina o ensino médio sem saber fazer isso. Variável na programação. A palavra variável vem do latim variabilis,
que significa que pode mudar, derivado de variare, mudar, alterar, variar. Tá bom, eu pesquisei no ChatGPT, não sou tão especialista em palavras assim. Agora que você entende o conceito básico do sinal de igual, a próxima etapa fará mais sentido, ainda mais se tratando de programação. Diferente de uma conta matemática onde a variável seria um número disfarçado de x, aqui a coisa é mais abrangente. Uma variável pode ser um monte de coisas diferentes, mas não se preocupe, vamos ficar apenas com o básico. Isso é uma linha de código. Eu acabei de criar uma variável em Python chamada idade, que possui o valor 45 dentro dela. É como se eu estivesse dizendo para o computador o seguinte: computador, separe um espaço na memória cujo valor seja 45 inteiros, com um endereço chamado idade. Ficou meio cafona, né? Imagina isso então. E aí, filho, só no computer? Toma esse pendrive e baixa 45 músicas sertanejas antigas raiz, hein? Não quero nenhuma dessas músicas de corno manso, entendeu? Aliás, tem como baixar também os números da Mega Sena desse mês? Tá acumulado em 17 milhões. Mas pai, não tem como eu fazer isso. Só posso baixar as músicas pro senhor. Todo dia na frente dessa máquina há 20 anos e não sabe fazer nada. Assim, podemos concluir que o pendrive é a variável e as músicas são o valor dentro desse pendrive. Claro que é mais elaborado do que isso, mas na prática é tudo que você precisa saber. Mas por que dar um nome a uma variável? Qual a importância disso? É uma ótima pergunta. Vamos responder por partes. Como podemos ver, temos uma segunda linha de código aqui, cheia de símbolos assustadores, mas na realidade é bem simples. O print em Python é um comando que mostra algo no console. Então, se eu escrever print olá mundo, ao executar esse código, ele mostrará no console a mensagem olá mundo. Note que o print está usando um par de chaves com o nome da variável que criamos. É como se eu estivesse dizendo para pegar o valor dentro da variável idade e exibir naquele espaço, ou seja, se idade é igual a 45, o resultado será esse. O computador sempre irá exibir o valor dentro da variável, e não o nome dela, porque o nome é como se fosse um endereço de memória, e é com esses endereços que iremos criar algo que faça sentido. Aliás, não se preocupe com os códigos, pois as regras são as mesmas em qualquer outra linguagem. A única coisa que mudaria seria a forma como você escreve em cada uma, mas a lógica é sempre a mesma. Aqui nós criamos 3 variáveis, A, B e C. Se tratando de programação, você pode criar quantas variáveis quiser, mas cada uma precisa ter seu nome único, ou seja, não pode haver 2 variáveis com o nome A. Tente analisar cada uma dessas linhas. Eu disse para o computador criar espaços na memória com o valor 10 e 3. Porém no C, não temos um valor direto, e sim uma referência a outras 2 variáveis que já existem, pois o código segue um tipo de linha de tempo. Se eu tivesse colocado o nome de uma variável que não foi criada, o computador não entenderia, e o código estaria errado. Tendo isso em mente, vemos a variável C chamando o A e o B, que é o mesmo que chamar 10 e 3. Não só isso, mas ao chamá-los, um deve subtrair o outro. Então C igual a menos B é o mesmo que C igual a 10 menos 3. Portanto, C é igual a 7. E o print vai exibir o valor do C, e teremos esse resultado. Consegue perceber que mesmo aqui a igualdade continua sendo absoluta? Um lado é igual ao outro. Apesar de linhas diferentes, tudo faz parte do mesmo cálculo. A lógica permanece a mesma. Essa é a essência da variável. Ela precisa ser igual a outra coisa, mesmo que você não saiba o que exatamente tem dentro dela. Seja um número inteiro, flutuante, booleano, texto, lista, até mesmo vazio. Sim, uma variável pode ficar vazia, mas você tem que informar isso para a máquina. Voltando à pergunta inicial, sobre qual é a importância de dar nomes às variáveis, por que usar C igual a menos B e não C igual a 7 de uma vez? Finalmente toda essa explicação vai fazer algum sentido. Imagine que queremos criar um código que calcula a área de um retângulo, mas detalhe, tem que ser qualquer tamanho que o usuário definir. Para isso, precisamos de uma fórmula. E olha que surpresa, já criaram uma fórmula para isso. Área igual a largura vezes altura. Agora, como fazemos isso no Python? Lembrando novamente que o código em si não importa, foque apenas na lógica. Esse código parece um pouco maior, mas na realidade é praticamente a mesma coisa do anterior. O input significa entrada. Resumindo, assim que chegar nessa linha, o computador vai perguntar para o usuário qual deve ser o número que será armazenado aqui. O valor de base
É a mensagem que será exibida. É uma forma de orientar o usuário sobre o que ele deve ou não escrever. Vamos supor que eu digite 12 e aperte Enter. A partir de agora, a variável base terá o número 12 armazenado nela. Faremos o mesmo com a variável altura. Aqui vou colocar o número 5. Agora temos os dois valores principais definidos, 12 e 5, enquanto a variável área faz algo semelhante ao que o C fazia no exemplo anterior, mas nesse caso estamos multiplicando. O asterisco, que eu costumo chamar de estrelinha porque eu acho mais fofo. Enfim, o asterisco representa a multiplicação em Python. Dependendo da linguagem pode variar. Então, igualzinho fizemos antes, isso também é uma referência. É o mesmo que dizer que área é 12 vezes 5. Portanto, área é igual a 60. A vantagem é que agora temos uma fórmula capaz de resolver a área de qualquer tamanho de retângulo. Basta inserir outros números e o computador faz o resto. Eu sei, esse exemplo foi bem simples, mas imagine fórmulas extremamente complexas, aquelas que você levaria um tempão para fazer e muitas folhas de papel. Usando variáveis e lógica de programação ao seu favor, você não vai precisar ficar calculando tudo manualmente. Basta pegar a fórmula, criar um código baseado nela e definir as entradas e saídas. No nosso caso, os inputs foram as entradas e o print a saída. É assim que a computação funciona no geral, seja no seu PC, em uma IA super avançada, ou mesmo em uma calculadora simples. Você pode não perceber, mas as variáveis, cálculos, códigos e fórmulas estão em toda a sua volta. Talvez você seja aquele tipo de aluno que odeia a matemática e sempre diz o seguinte: Credo, pra que vou aprender esse monte de contas se eu nem vou usar isso na minha vida? Pode ser que realmente não use ativamente, mas isso é um erro grave da nossa educação no Brasil. As pessoas são incentivadas a aprender tudo isso para passar em provas, e não para realmente aplicar no conhecimento do dia a dia. E acredite, tem muita coisa que você ignora na aula do seu professor que poderia estar facilitando horrores a sua vida nesse momento. Lembre-se, tudo é um grande cálculo. Os acontecimentos, o espaço-tempo, o simples fato de você estar vivo. É um conjunto de infinitas variáveis e constantes que precisam estar em equilíbrio para funcionar. Se o único número tivesse sido diferente na formação do universo, talvez nós não estivéssemos aqui agora. Independente da complexidade, tudo existe por uma razão. Entender o propósito de uma variável nem sempre é uma tarefa simples, mas a cada nova descoberta nos ajuda a entender melhor o mundo à nossa volta. A vida é como uma variável. Seu valor muda com o tempo, seu tipo se adapta às circunstâncias. E no final, o que realmente importa não é o espaço que ocupa na memória, mas as referências que deixa no mundo. Ufa! Esse vídeo deu mais trabalho do que eu imaginava. Não tô tão acostumado com edição de vídeo, muito menos com essa coisa de ser youtuber. Antes de tudo, peço desculpas se tiver algum erro de explicação ou de edição. Eu realmente me esforcei para fazer algo didático e que não fosse entediante. Mas é sempre bom deixar claro que eu sou só um amador tentando aprender algo novo todo dia. Tentei ser o mais simples possível, justamente para ajudar quem tem dificuldade igual eu para entender as coisas. Até pensei em abordar sobre tipos de variáveis e outros detalhes importantes, mas vou deixar essa parte para outro vídeo completo, para abordar melhor o assunto com mais calma, né? Com o tempo, eu prometo abordar temas mais complexos e muitos outros assuntos, não somente de programação, mas de várias áreas relacionadas à informática, jogos, animes, coisas que eu gosto, sabe? Eu meio que vou usar esse canal como um repositório de informações e conhecimentos aleatórios que eu considero úteis. Então, espero que tenham gostado, se divertido de alguma forma e aprendido alguma coisa. Se possível, se inscrevam no canal para ajudar a ser o maior youtuber da galáxia e depois nós vamos colonizar a galáxia de Andrômeda. Essa é a minha meta. Fiquem à vontade para comentar, para dar opiniões, elogios, críticas, me xingar, enfim. Eu tô sempre aberto a novas visões de mundo. Então, acho que é isso. Até a próxima.